é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs que estão nos acompanhando pela página do Facebook da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, estamos celebrando o 22º domingo do tempo comum, em volta da palavra de Deus, da mesa da palavra. Nós queremos, portanto, nos fortalecermos desta palavra, nos fortalecermos desta mensagem que a liturgia deste 22º domingo do tempo comum deixa para todos nós. Encontramos no Evangelho que foi proclamado a pessoa de Jesus caminhando com os seus discípulos, e na medida em que Jesus ia caminhando com os seus discípulos, ele ia passando para eles os seus ensinamentos. Quantas lições de vida Jesus ia transmitindo aos seus discípulos na prática, no dia a dia. Quantas orientações, ensinamentos. No Evangelho que acabamos de ouvir, encontramos Jesus falando do mistério da paixão, da morte e ressurreição. Este mistério que envolvia a sua pessoa, o seu ser, o mistério da paixão, o mistério da morte,
e o mistério da ressurreição. Jesus lembrava aos seus discípulos, caminhando para Jerusalém, que deveria assumir a cruz, que iria passar pela paixão, pela dor, pelo sofrimento, que os mestres da lei, as autoridades políticas da época, iriam lhe tirar a vida. Ele iria passar pela morte. E como nós ouvimos, Jesus lembrava aquele ponto alto que iria se dar em sua vida, a vitória. Ele iria passar pelos momentos difíceis, pelo sofrimento, pela morte, mas não iria ficar preso ao túmulo. No terceiro dia iria ressurgir, ressuscitar. Ao falar do mistério de sua morte, de sua paixão, de sua ressurreição, os discípulos ficaram como que perturbados, inquietos. Ora, isso tudo vai se dar com o nosso mestre, com o nosso líder? E Jesus lembrava que tudo isto que iria acontecer com ele estava dentro do projeto de Deus. E assim Deus iria manifestar o seu amor para com toda a humanidade, para com todos nós. Pedro, como nós ouvimos, logo chamou Jesus à parte e passou a repreender Jesus. Que isto não te aconteça, Senhor. Que Deus não permita tal coisa, tal realidade de sofrimento, de morte, de dor. E Jesus usou uma palavra tão pesada para Pedro, uma palavra tão forte para com a pessoa de Pedro: afasta-te de mim, Satanás, porque tu não pensas as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. O Evangelho é continuidade do Evangelho do domingo passado. Nós lembramos algumas cenas de Pedro com Jesus, da vivência de Jesus com Pedro e os demais apóstolos. Aquela cena em que os discípulos estavam em alto mar, morrendo de medo daquela tempestade, e de repente Jesus aparece andando sobre as águas. E Pedro, olhando para aquela pessoa, querendo tirar a sua dúvida: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. E como nós sabemos, Jesus: vem, Pedro. E Pedro desce da barca e passa a andar sobre as águas ao encontro de Jesus, com o olhar fito na pessoa de Jesus. Enquanto ele estava com o olhar na pessoa de Jesus, ele estava a cada momento se aproximando do Mestre, de Jesus. Mas quando Pedro desviou o olhar para um lado, para outro, sentiu aquele vento forte, como nos narrou o Evangelho de semanas atrás, Pedro foi tomado de medo e começou
afundar nas águas. E o Senhor tomou Pedro pela mão. Ao ouvir aquele clamor, Senhor, salva-me. E o Senhor toma Pedro pela mão. Domingo passado, nós ouvíamos Jesus dando toda uma autoridade a Pedro, porque Pedro revelou que ele era o Filho de Deus, o ungido de Deus. E depois Jesus falava: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Jesus revestia Pedro desta autoridade. E certamente naquele momento em que Jesus estava querendo saber o que se passava na mente de cada um deles, Pedro estava atento, com o olhar voltado para a pessoa do Mestre. Jesus havia perguntado: o que é que as pessoas falam de mim? O que é que elas acham que eu sou? Certamente Pedro estava atento, voltado para o Mestre, o olhar fito no Mestre. E por isto Deus revelou aquele pensamento a Pedro: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. No Evangelho de hoje, nós encontramos Pedro, que foi escolhido pelo próprio Cristo, o Cristo que deu autoridade a Pedro de edificar a sua igreja, de apacentar o rebanho. Nós encontramos Pedro como que o olhar fora da pessoa do Mestre, da pessoa de Jesus. E por isto ele teve esta iniciativa de chamar Jesus à parte quando ouviu Jesus falar de sua paixão, de sua morte, de sua ressurreição. Que isto não te aconteça, Senhor. E Jesus, como nos lembra o texto sagrado, usou esse termo tão forte para com Pedro: afasta de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus. Então, naquele momento, Pedro não estava pensando as coisas de Deus, não estava compreendendo o plano de Deus. E Jesus busca colocar Pedro em seu lugar de discípulo. E todo discípulo deve caminhar atrás do Mestre, seguindo as pegadas do Mestre. Isso se dá, amados irmãos e irmãs, também com todos nós. Na hora que nós tiramos o nosso olhar da pessoa do Cristo, nós passamos a pensar naquilo que nos convém. Passamos a olhar meramente para nós, em uma atitude egoísta. Passamos a pensar unicamente em nossos planos, em nossos projetos, às vezes tão mesquinhos. Então desviamos o olhar de Cristo. Passamos a pensar como o mundo, e até mesmo a nos conformar com tudo aquilo que o mundo apresenta de novidade, e a maioria tão ruim. Quantas novidades ruins vão se apresentando e que vão tirando o sentido da vida das pessoas. Quantas vozes vão ecoando
E se nós não estivermos com o nosso coração, se nós não estivermos com o nosso olhar voltado para a pessoa do Cristo, vamos, portanto, abrindo espaço para que as realidades do mundo, as novidades que o mundo vai nos oferecendo, vão, portanto, tomando conta do nosso pensar, tomando conta do nosso ser. E nos desviando do verdadeiro caminho, nos desviando da meta que nós devemos buscar. Ou seja, nos desviando da pessoa de Cristo. Se faz necessário, amados irmãos e irmãs, fitarmos o olhar em Cristo. E quando assim nós nos encontrarmos, então estaremos, portanto, compreendendo os planos de Deus para as nossas vidas. Estaremos, portanto, compreendendo o sentido da cruz de Cristo, a cruz redentora de Cristo, como também estaremos compreendendo o sentido da nossa vida, o sentido da nossa cruz, ou seja, dos nossos sofrimentos, das nossas lutas, de alguns momentos de enfermidades. Passamos a compreender, passamos a identificar o sentido daquela cruz, daquele sofrimento, daquela enfermidade para a nossa vida. E eu creio que o sentido da cruz que carregamos está unicamente naquilo que nos abre caminhos para que a purificação chegue até o nosso coração. O sofrimento que muitas vezes nós passamos, experimentamos, aquela enfermidade que às vezes bate à nossa porta, serve para purificar o nosso coração, purificar a nossa alma, serve para nos provar até onde sou capaz de caminhar com o olhar fito na pessoa do Cristo. Até onde eu sou capaz de caminhar lado a lado com Cristo. Precisamos, amados irmãos e irmãs, compreender a cruz de Cristo e também a nossa cruz. Precisamos encontrar o sentido de cada momento difícil que passamos em nossas vidas, em nossa caminhada. Precisamos perseverar nos momentos em que a cruz começa a pesar. Se faz necessário perseverar. Se faz necessário sofrer por amor a Cristo, por amor à igreja. Devemos ser igreja, nos sentir igreja por Cristo, por amor a Cristo. E se realmente eu tenho este amor a Cristo, eu saberei carregar a cruz ou as cruzes que no percurso da vida vão surgindo em minha caminhada, em nossa caminhada como cristãos, e que bonito, cristãos católicos. São tantas as cruzes que surgiram no passado, são tantas as cruzes que vão surgindo na história da igreja,
em nossa história, em nosso caminhar como povo de Deus, como igreja. E é preciso termos a disposição, assim como Cristo, de assumir, de carregar cada cruz que vai surgindo em nossa vida, em nossa história. Jamais deixarmos a igreja, jamais perdermos o gosto, o prazer de nos sentirmos cristãos. E como eu lembrava, que bonito, cristãos católicos, por causa de um fato, um acontecimento, algo que nos traz dor, que nos traz preocupação, que nos traz sofrimento. Se você é um cristão católico convicto, você saberá carregar a cruz no dia a dia. Saberá carregar as cruzes que vão surgindo, como eu lembrava, no percurso da vida, na história da vida cristã, na história da igreja. Diante de tantas realidades difíceis, diante de tantos momentos dolorosos, nós não podemos perder a fé, nós não podemos perder a esperança. Ao contrário, devemos lutar, devemos buscar o crescimento espiritual por meio da palavra de Deus, por meio da pessoa do Cristo, e fazermos a nossa parte como cristãos que nós somos. A segunda leitura que nós ouvimos da carta de São Paulo aos Romanos, São Paulo deixava para eles e deixa para todos nós este pensamento: irmãos, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Tantos falsos valores apresentados ao mundo, a nós todos, e nós não devemos nos conformar. Tantas realidades de pecado, de sofrimento, de injustiças, nós como cristãos não devemos nos conformar com esta realidade triste. Mas ao contrário, devemos fazer a nossa parte, nos revestirmos da palavra de Deus, esta palavra que nos aponta os horizontes da justiça, do amor, da esperança. Se nós fizermos, amados irmãos e irmãs, a nossa parte como um bom cristão, como uma boa pessoa, como um bom cidadão, cidadã, com certeza nós iremos transformar as realidades de trevas que estão por aí afora em realidades de luz. Sejamos tomados pela palavra de Deus, assim como o profeta Jeremias foi tomado pela palavra do Senhor. Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Foste mais forte, tiveste mais poder. Era a palavra de Deus que estava no coração, no ser do profeta, que mesmo passando por situações de indiferença, situações de perseguições,
mesmo em um determinado momento querendo desistir de levar a palavra de Deus às pessoas, de profetizar, mesmo assim ele sentia presente na vida, no coração, a palavra de Deus, como que um fogo a aquecer a alma, a aquecer o coração. Nos coloquemos, amados irmãos e irmãs, sempre à disposição do reino de Deus. Embora que em alguns momentos passemos por dificuldades, por incompreensões, por maus tratos, mas tenhamos confiança em Deus. Ele se faz presente em nossa vida, em nosso caminhar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.